Goiás, 1855. O cerrado queimava sob o sol de dezembro, e a poeira vermelha se agarrava às saias, aos rostos e aos grilhões. A fazenda Santa Desterro, encravada entre colinas e matas fechadas, era conhecida por sua produção de algodão e por algo que poucos ousavam mencionar em voz alta: a brutalidade do seu senhor, o coronel Ambrósio de Sá Barreto. A casa grande, feita de pedra e cal, erguia-se como uma fortaleza sobre o terreiro. Suas janelas eram estreitas, como olhos que observavam sem jamais dormir. Ali vivia a sinhá Aurora de Sá Barreto, esposa do coronel, uma mulher de olhos fundos, pele clara e expressão que misturava resignação e uma tristeza antiga. Era filha de um juiz da comarca de Paracatu e fora prometida a Ambrósio aos 17 anos, como parte de um acordo entre famílias. A Aurora não era como as outras sinhás da região. Enquanto as demais se ocupavam em festas, bordados e castigos, ela passava horas na senzala, levando ervas, panos limpos e orações. Os escravizados a chamavam em segredo de Sinhá Branca de Sangue Doce. Mas sabiam que qualquer demonstração pública de afeto por ela poderia custar caro. O coronel não perdoava gestos de humanidade. Naquela manhã, o feitor Raimundo arrastava um menino pela orelha até o tronco. O garoto, de não mais que 12 anos, havia deixado cair uma cabaça de água. Aurora, ao ver a cena, correu descalça pelo terreiro gritando: "Solte-o, Raimundo, ele é só uma criança." O feitor hesitou. O coronel, que observava da varanda, ergueu-se lentamente. Seu rosto era uma máscara de pedra. Desceu os degraus com passos pesados, o chicote enrolado na mão. "Aurora", disse ele com voz baixa, mas carregada de ameaça, "você esqueceu o seu lugar?" Ela não respondeu. Apenas se ajoelhou diante do menino, protegendo-o com o corpo. O coronel parou diante dela. Por um instante o silêncio se espalhou como uma peste. Nem os pássaros cantavam. "Você está me desafiando diante dos negros?" Aurora ergueu os olhos. Havia algo novo neles. Não era medo. Era decisão. "Estou lembrando que somos cristãos, Ambrósio." O coronel virou-se sem dizer palavra. Mas naquela noite, Aurora foi trancada no quarto de hóspedes, sem janta, sem vela, sem voz. E no dia seguinte, o menino sumiu. Diziam que fora vendido para um engenho no Maranhão. Foi nesse momento que algo se partiu dentro dela. Na senzala, os murmúrios começaram. Sinhá tá mudada. Sinhá vai fazer coisa grande. E de fato faria. Aurora começaria a planejar, em segredo, a fuga de 3 escravizados. Zefa, uma cozinheira de 40 anos com marcas de queimadura nos braços. Elias, um negro de ganho que sabia ler e escrever. E Bento, um jovem angolano recém-chegado que ainda falava pouco português, mas tinha olhos de águia. Ela sabia que, se fosse descoberta, não seria apenas castigada. Seria desonrada, exilada ou morta. Mas já não havia volta. Naquela casa de pedra, onde o silêncio das correntes ecoava mais alto que qualquer grito, uma semente de rebelião começava a germinar. E o sangue que correria não seria apenas dos cativos, seria também o dela. As noites na fazenda Santa Desterro eram longas e pesadas. O silêncio só era quebrado pelo rangido das correntes e pelo choro abafado que escapava das frestas da senzala. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Um sussurro, um olhar, um gesto contido. Zefa, Elias e Bento haviam sido escolhidos. E Aurora sabia que não haveria segunda chance. Zefa era a mais velha dos 3. Tinha os olhos fundos e mãos calejadas de décadas no fogão a lenha. Conhecia cada canto da casa grande, cada esconderijo de mantimentos, cada rotina dos feitores. Elias, por sua vez, era um negro de ganho que o coronel alugava para serviços na vila. Tinha aprendido a ler com um padre velho e, em segredo, ensinava outros cativos a reconhecer letras e mapas. Já Bento, o mais jovem, era um recém-chegado de Angola.
Ainda carregava no corpo as marcas da travessia e no olhar uma fúria silenciosa. Aurora os chamou um a um durante a semana, fingindo precisar de ajuda com tarefas triviais. No fundo do poço seco, atrás do antigo galinheiro, ela havia escondido um pequeno baú com farinha seca, carne salgada, um cantil de água e um mapa rudimentar desenhado por Elias. Era por ali que começaria a fuga. Vocês têm que partir na próxima lua nova, sussurrou Aurora com os olhos marejados. Quando o céu estiver mais escuro e os cães mais cansados. Zefa hesitou. Sinhá, a senhora vai morrer por isso. Eu já morri por dentro há muito tempo, respondeu Aurora com a voz embargada. Na casa grande, o coronel Ambrósio começava a desconfiar. O comportamento da esposa estava diferente. Mais calada, mais ausente. Ele mandou Raimundo segui-la discretamente. E foi assim que, numa tarde abafada, o feitor viu Aurora entregar um pano dobrado a Elias. Não conseguiu ver o conteúdo, mas o suficiente para acender o alarme. Naquela noite, o coronel chamou Aurora ao escritório. As paredes estavam cobertas de cabeças de cervo empalhadas e retratos de família. Ele serviu-se de cachaça e ficou em silêncio por longos minutos, observando-a com olhos de predador. Você anda muito próxima dos negros, Aurora. Isso me preocupa. Ela manteve a postura. Sempre estive, Ambrósio. Só agora você nota? Ele bateu o copo na mesa com força. Não me desafie. Eu sou o senhor desta casa. E você é só uma mulher. Aurora não respondeu. Mas naquele instante soube que o tempo estava se esgotando. Na senzala, Elias começou a repassar o plano aos outros dois. O caminho passaria por um córrego seco, depois por uma trilha usada por tropeiros. Haveria uma gruta onde poderiam se esconder por 2 dias, até que a busca inicial cessasse. Zefa, com sua sabedoria prática, preparava pequenos pacotes de comida que poderiam ser levados escondidos sob as roupas. Bento afiava uma pedra, que usaria como arma se necessário, mas ninguém sabia que Raimundo, o feitor, já começava a rondar a senzala com mais frequência, e que o coronel desconfiado havia mandado reforçar os cadeados. O tempo corria, e o perigo também. Aurora, em sua solidão, escrevia cartas que nunca seriam enviadas. Uma delas, endereçada à irmã em Paracatu, dizia: Se eu desaparecer, não chore por mim. Chore por aqueles que nunca tiveram o direito de existir como gente. Naquela fazenda cercada de dor, 3 almas se preparavam para fugir. E uma mulher branca, criada para obedecer, estava prestes a cometer o maior ato de rebeldia de sua vida. A lua nova chegou como prometido, apagando o céu e mergulhando a fazenda em uma escuridão densa. Era a noite escolhida. Aurora de Sabarreto não dormiu. Passou o dia com os olhos fixos no relógio de parede da sala de jantar, ouvindo cada tic-tac, como se fosse o compasso de um tambor de guerra. O coronel havia partido para a cidade de Goiás naquela manhã, levando 2 capangas e deixando ordens severas a Raimundo. Se algo acontecer, me mande um recado por cavaleiro. E não hesite em usar o chicote. Na senzala, Zefa, Elias e Bento estavam prontos. Os mantimentos estavam escondidos sob as palhas, e os corpos tensos como cordas prestes a arrebentar. Elias, com a respiração contida, segurava o medalhão que Aurora lhe dera. Dentro, o retrato de uma mulher desconhecida, talvez a mãe da Sinhá, e um bilhete com a frase que ele repetia como oração: A liberdade começa no escuro. Aurora saiu da casa grande às escondidas, com um lampião coberto por pano escuro. Caminhou até o poço seco, onde havia deixado uma corda enrolada e uma muda de roupas para cada um. O som dos grilos era abafado pelo tambor do próprio coração. Quando chegou, os 3 já estavam lá, ajoelhados, esperando. Sigam pelo córrego seco até a figueira torta. Depois entrem na trilha dos tropeiros. A gruta fica a 3 léguas. Lá vocês descansam. Depois, Elias saberá o caminho.
Zefa segurou a mão de Aurora. A senhora devia vir com a gente. Eu não posso. Se eu sumir agora, vão caçar vocês com mais fúria. Preciso ganhar tempo. Preciso parecer inocente. Bento, até então calado, falou com voz firme. A Sinhá é corajosa, mas coragem também morre. Aurora sorriu, mas seus olhos estavam úmidos. Que morra então, mas que morra fazendo o certo. Eles partiram em silêncio, como sombras deslizando pela terra. Aurora ficou ali, imóvel, até que o último vulto desapareceu entre as árvores. Então voltou para a casa grande, lavou os pés, trocou de roupa e deitou-se como se nada tivesse acontecido. Mas o sono não veio. Apenas o medo. Na manhã seguinte, Raimundo notou a ausência de Elias. Foi até a senzala e revirou tudo. Encontrou as palhas reviradas, marcas de pés na terra e um pedaço de pano com farelo de farinha. Seu rosto endureceu. Correu até a casa grande e arrombou a porta da cozinha. Sinhá, Aurora. 3 negros sumiram. Elias, Zefa e o angolano. Aurora fingiu surpresa. Como assim? Sumiram? Fugiram. E eu quero saber se a senhora viu ou ouviu algo. Ela se levantou devagar com o rosto pálido. Não, estive em casa a noite toda, sozinha. Raimundo não acreditou, mas não tinha provas. Ainda. Enquanto isso, na trilha dos tropeiros, o grupo avançava com dificuldade. A mata era densa, o chão escorregadio. Bento guiava com olhos atentos, farejando o perigo como um animal selvagem. Elias lia os sinais da floresta. Zefa, embora cansada, mantinha o ritmo. Mas sabiam que a qualquer momento os cães poderiam ser soltos. E o chicote, armado. Na fazenda, Raimundo selou um cavalo e partiu para a vila. Mandaria um recado ao coronel. E quando ele voltasse, traria o inferno com ele. Aurora, sozinha na varanda, sentia o vento quente do cerrado bater no rosto. Sabia que o tempo estava acabando e que, em breve, a casa de pedra se tornaria sua prisão, ou sua cova. O sol ainda nem havia rompido o horizonte quando o galo cantou pela 3ª vez. Aurora de Sabarreto já estava de pé, com os olhos vermelhos de uma noite sem sono. Na cozinha, o cheiro de café recém-passado misturava-se ao odor ácido do medo. O silêncio da casa grande era interrompido apenas pelo som dos passos de Raimundo, que andava de um lado para o outro no terreiro, como um cão farejando o rastro da culpa. Ao meio-dia, o som de cascos na estrada cortou o ar seco. O coronel Ambrósio de Sabarreto retornava, cavalgando com o rosto coberto de poeira e os olhos mais escuros do que nunca. Trazia consigo 2 homens armados e um cão preso por uma corrente grossa. Era Fumaça, o mais feroz dos 2 molossos da fazenda. Trovão havia morrido meses antes, envenenado por um escravizado que pagou com a vida. Aurora observou da janela. O coração batia como um tambor de guerra. Sabia que aquele momento chegaria. E sabia que, dali em diante, tudo seria sangue, grito e silêncio. O coronel desmontou do cavalo e entrou direto na casa grande. Jogou o chapéu sobre a mesa e gritou. Aurora. Ela desceu as escadas com calma. O vestido azul claro contrastava com a escuridão que se espalhava pela casa. Sim, Ambrósio. 3 negros fugiram. E Raimundo me contou que você andava muito próxima deles. Tem algo a me dizer? Ela sustentou o olhar. Tenho. Eles fugiram porque preferem morrer na mata do que viver sob o seu chicote. O coronel avançou 2 passos. O silêncio entre eles era como uma faca suspensa no ar. Você ajudou? E se eu disser que sim? Ele não respondeu. Apenas virou-se, pegou o chicote pendurado na parede e o jogou sobre a mesa. Se eu descobrir que você traiu esta casa, Aurora, juro pelos ossos do meu pai que vai pagar como uma negra rebelde. Ela não se moveu. Então descubra. Na senzala, o clima era de terror. Os outros escravizados sabiam que a fuga de 3 companheiros traria consequências.
e sabiam que o coronel não perdoava. No final da tarde, ele mandou reunir todos no terreiro. Um por um, os homens foram obrigados a se ajoelhar diante de fumaça, que cheirava suas roupas, seus pés, seus pescoços. O cão rosnava, farejava, mas não encontrava o cheiro certo. Alguém vai falar, disse o coronel com o chicote enrolado no braço. Ou todos vão pagar. Aurora assistia da varanda. O rosto impassível, mas as mãos trêmulas escondidas sob o xale. Quando o cão se aproximou de uma menina de 12 anos, órfã desde os 5, e começou a latir, o coronel sorriu. Ela sabe de algo. A menina chorava, balbuciando que não sabia de nada. Mas o coronel mandou amarrá-la ao tronco. Aurora desceu correndo, gritando: "Ela é só uma criança. Não tem nada a ver com isso." "Então diga quem tem", rugiu o coronel. Aurora parou. O terreiro inteiro a observava. Os olhos dos cativos, os olhos do feitor, os olhos do cão. E ela, pela primeira vez, sentiu o peso do silêncio. "Ninguém vai falar", disse ela enfim. "Porque ninguém traiu ninguém." O coronel hesitou. Depois, com um gesto seco, mandou soltar a menina. Mas o aviso estava dado. Naquela noite ele soltou fumaça na mata. O cão correu como um demônio, guiado pelo faro e pela fúria. A caçada havia começado. E Aurora sabia. Se o cão encontrasse o rastro, não haveria mais volta. A mata fechava-se como um punho em torno dos corpos cansados. O calor era sufocante, e o ar, pesado de umidade e medo. Elias, Zefa e Bento seguiam pela trilha dos tropeiros, com os pés feridos, os olhos atentos e os ouvidos treinados para qualquer estalo. A gruta que Aurora mencionara estava próxima, mas cada passo parecia mais arriscado que o anterior. Bento ia à frente agachado, farejando o chão como um bicho do mato. Seus olhos escuros brilhavam com uma fúria ancestral. Elias, no meio, carregava os mantimentos e o medalhão de Aurora preso ao peito. Zefa vinha por último, ofegante, mas determinada. Ela murmurava orações em voz baixa, como se pedisse licença à mata para passar. "Estamos perto", disse Elias, apontando para uma formação rochosa à frente. "A gruta deve estar logo atrás daquele capão de bambu." Mas antes que pudessem avançar, ouviram um som seco, distante, mas inconfundível. O latido de fumaça. Zefa parou. "É ele." Elias assentiu. "O cão do coronel." Bento apertou a pedra afiada que carregava. "Se ele chegar perto, eu mato." "Não", disse Elias. "Se ele latir, o coronel vem atrás. Temos que despistar." Eles correram. A mata os engoliu. Galhos arranhavam os rostos, espinhos rasgavam as pernas. O suor escorria como sangue. Atrás deles, o latido aumentava. Fumaça estava no rastro. Na fazenda, Aurora fingia normalidade. Servia o jantar ao coronel com mãos firmes, mas por dentro era só ruína. Ele comia em silêncio, os olhos fixos nela. "O cão encontrou o cheiro", disse ele, limpando a boca com o lenço. "É questão de tempo." Aurora não respondeu. Apenas recolheu os pratos e voltou para a cozinha. Lá, chorou em silêncio, com o pano de prato entre os dentes. Na mata, Elias teve uma ideia. Pararam perto de um riacho raso. Ele tirou o medalhão do pescoço e o enterrou sob uma pedra. "Se eu morrer, alguém pode encontrar isso um dia." Zefa olhou para ele. "Você não vai morrer. Mas se morrer, que seja livre." Eles entraram no riacho, andando pela água para apagar o cheiro. Caminharam por quase uma légua com os pés submersos, até que o som do cão ficou mais distante. Mas sabiam que era só uma trégua. Na fazenda, Raimundo preparava os cavalos. O coronel sairia ao amanhecer com 2 homens armados. A caçada seria feita a cavalo, com armas e cão. E ele prometera: "Se eu encontrar um corpo, trago de volta para servir de exemplo." Aurora ouviu tudo da varanda. O vento da noite trazia o cheiro da mata e o gosto do medo. Ela sabia que, se os 3 fossem pegos,
seriam mortos, e ela, enforcada por traição. Mas também sabia que, se escapassem, seria o maior golpe contra a honra do coronel. E isso ele jamais perdoaria. Na mata, os três chegaram à gruta. Era pequena, úmida, mas segura. Acenderam uma vela que Zefa trouxera escondida. O rosto dos três se iluminou com uma luz fraca, quase sagrada. "Vamos ficar aqui 2 dias", disse Elias. "Depois seguimos para o quilombo. E se eles acharem a gente antes?", perguntou Bento. Zefa respondeu com firmeza. "Então lutamos." Lá fora, o latido de fumaça voltou a ecoar, mais próximo, mais furioso. A caçada estava só começando. O dia amanheceu com o céu encoberto, como se até o sol recusasse testemunhar o que estava por vir. O coronel Ambrósio de Sá Barreto montou em seu cavalo com a fúria de um homem que sente sua autoridade ameaçada. Ao seu lado, Raimundo e 2 capangas armados com espingardas de cano longo. Fumaça, o cão, já estava inquieto, farejando o chão com os pelos eriçados. A ordem era clara: encontrar os fugitivos, vivos ou mortos. Aurora observava da varanda, o rosto pálido, os olhos fixos no grupo que desaparecia pela trilha. O coração batia lento, como se soubesse que cada passo do coronel em direção à mata era também um passo em direção ao fim. Ela voltou para dentro da casa e trancou a porta. Sabia que com o marido fora, a vigilância sobre ela aumentaria. E não estava errada. Raimundo deixara um dos capangas na fazenda, um homem de fala seca e olhos pequenos, que agora rondava a casa grande como um urubu. Aurora percebeu que não podia mais se mover livremente. Cada ida à cozinha, cada olhar pela janela era observado. Ela estava cercada. Na mata, o grupo de fugitivos permanecia na gruta. O calor era sufocante e o medo ainda mais. Elias mantinha a mente ocupada desenhando mapas na terra com um graveto. Zefa cochilava com a cabeça encostada na parede úmida. Bento, inquieto, mantinha-se próximo da entrada, ouvindo cada som da floresta. Foi ele quem ouviu primeiro. O latido de fumaça, mais próximo, mais feroz. O cão havia reencontrado o rastro. "Eles estão vindo", disse Bento se levantando de um salto. Elias apagou os traços no chão com a mão. "Temos que sair agora. Se ficarmos aqui, morremos." Zefa pegou os mantimentos. "Para onde?" "Rumo ao norte. Há um rio. Se atravessarmos, talvez consigamos despistar o cão." Eles saíram da gruta e mergulharam novamente na mata. A vegetação era densa, cortava a pele e dificultava a visão. Mas o medo era mais forte que a dor. Atrás deles, o som de cascos, latidos e vozes brutas rasgava o silêncio da floresta. O coronel vinha como um caçador em transe. Fumaça puxava a corrente com força, guiando o grupo por entre galhos e folhas quebradas. Quando chegaram à gruta, encontraram vestígios. Cinzas de vela, pegadas frescas, um pedaço de tecido. O coronel sorriu. "Estão perto." Na fazenda, Aurora tentava manter a aparência de normalidade. Costurava na sala, mas os dedos tremiam. O capanga observava de longe, sentado na varanda, limpando a lâmina de uma faca. Ela sabia que não podia tentar nenhum contato com os outros cativos. Qualquer movimento seria interpretado como traição. Na mata, a perseguição se intensificava. O grupo de fugitivos chegou ao rio. As águas eram turvas, mas corriam com força. Elias hesitou. "Se atravessarmos, perdemos o rastro. Mas se o cão nos vir, melhor morrer afogado do que voltar", disse Zefa, e entrou na água. Bento foi atrás. Elias por fim mergulhou. As águas os engoliram. Nadar com roupas pesadas e mantimentos era quase impossível. Mas eles seguiram, puxados pela esperança. Do outro lado, caíram exaustos na margem. Estavam vivos. Mas por quanto tempo?
O coronel chegou à beira do rio minutos depois. Fumaça latiu, confuso. O rastro havia se perdido. O coronel desceu do cavalo, olhou para a água e cuspiu no chão. Eles atravessaram. Malditos! Raimundo se aproximou. Quer que a gente siga? Não. Vamos acampar aqui. Amanhã seguimos pela outra margem. Eles não vão longe. Na fazenda, Aurora escrevia uma nova carta. Não para a irmã, mas para si mesma. Um testamento de consciência. Se morrerem, que morram livres. Se eu morrer, que seja por ter tentado. Ela dobrou o papel e o escondeu sob a tábua solta do assoalho. A guerra estava em curso, e ninguém sairia ileso. O outro lado do rio não oferecia descanso. A mata era mais densa, o chão mais úmido, e o ar, carregado de mosquitos e umidade. Elias, Zefa e Bento avançavam com dificuldade. Os corpos exaustos, os pés em carne viva. A comida já era pouca, e a água que carregavam estava turva, misturada com folhas e terra. A liberdade, que antes parecia um destino, agora era uma miragem entre galhos e espinhos. Zefa começou a tossir. Primeiro leve, depois com sangue. Elias tentava acalmá-la, mas sabia que aquilo era febre da mata. Malária, talvez. Bento seguia em silêncio, os olhos fixos no caminho. Mas o rosto denunciava o medo. Não do coronel, nem do cão, mas da morte lenta, que se aproximava como uma sombra. A gente precisa parar, disse Elias, ajudando Zefa a se sentar sob uma árvore torta. Ela não aguenta mais andar. Eu não vou morrer aqui, murmurou Zefa com a voz fraca. Não depois de tudo. Você não vai, respondeu Elias, mas nem ele acreditava. Enquanto isso, na fazenda, Aurora de Sabarreto era vigiada dia e noite. O capanga deixado pelo coronel agora dormia no alpendre com a espingarda no colo. Aurora não podia sair nem para colher ervas no quintal. A casa grande, antes prisão simbólica, agora era cela de verdade. Ela passou a escrever à noite, escondida, em pedaços de papel arrancados de um livro antigo. Escrevia sobre os nomes dos que haviam fugido, sobre o menino vendido, sobre os gritos que ouvia da senzala desde que era moça. Escrevia como quem sangra. Na mata, Elias sonhava acordado. Via o rosto de Aurora, via a casa grande em chamas, via o coronel ajoelhado diante dos que ele escravizava. Mas quando abria os olhos, só havia lama, folhas e o som dos próprios ossos rangendo. Na manhã do terceiro dia, Zefa não conseguiu se levantar. Estava febril, delirando. Falava com a mãe morta, com um filho que perdera ainda no ventre. Elias e Bento cavaram um buraco raso com as mãos, atrás de uma moita. Não enterrariam Zefa. Ainda não. Mas se ela morresse, não a deixariam exposta aos urubus. Vai dar certo, disse Elias, mais para si do que para Bento. O cão ainda está atrás da gente, respondeu o jovem. Eu sinto. E sentia mesmo. Fumaça havia reencontrado o rastro. Do outro lado do rio, o coronel e seus homens avançavam com raiva. A travessia fora difícil, mas agora estavam na mesma margem. O cão latia com fúria, arrastando Raimundo pela corrente. Eles estão perto, disse o coronel. Muito perto. Na fazenda, Aurora foi surpreendida por uma visita inesperada. O padre da vila. Um homem velho de batina puída e olhar cansado. Viera trazer um recado da irmã de Aurora, que estava doente. Mas ao entrar na casa, percebeu o clima de tensão. A senhora está bem? Perguntou em voz baixa. Aurora hesitou. Depois respondeu com os olhos. Não. O padre entendeu. E antes de partir, deixou um pequeno crucifixo sobre a mesa. Dentro dele, enrolado em papel fino, havia um bilhete. Se precisar, mande um sinal. Na mata, Zefa piorava. Elias sabia que não poderiam continuar com ela, mas também não podiam deixá-la. Bento sugeriu seguir sozinho, buscar ajuda no quilombo. Elias recusou. A gente começou junto. Vai terminar junto, mas o tempo era inimigo.
e a morte paciente. Naquela noite, enquanto o cão avançava e o coronel afiava sua raiva, Aurora acendeu uma vela no quarto. Colocou-a na janela, como fizera antes quando o plano ainda era segredo. Agora, era um pedido de socorro, ou um aviso de que o fim estava próximo. O dia amanheceu sem canto de pássaros. O céu, coberto por nuvens pesadas, parecia anunciar o que viria. Na mata, o corpo de Zefa tremia como folha ao vento. Elias molhava os lábios dela com água suja de um córrego próximo. Bento, de olhos fundos, vigiava o entorno com a pedra afiada nas mãos. O som dos galhos quebrando, cada vez mais próximo, dizia o que eles já sabiam. O coronel estava perto. Zefa abriu os olhos com dificuldade. Sussurrou algo que Elias não entendeu. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, de quem vê o fim e não teme. Elias segurou sua mão. A senhora vai ficar bem. Só mais um pouco. Mas ela já não ouvia. A respiração ficou rasa. O peito, imóvel. Elias fechou os olhos dela com os dedos. Bento se ajoelhou ao lado, em silêncio. Não havia tempo para luto. O cão latia. O chão tremia com os cascos dos cavalos. Vamos, disse Elias com a voz embargada. Ela morreu livre. A gente tem que continuar. Enterraram Zefa às pressas, coberta por folhas e pedras. Elias deixou o medalhão de Aurora sobre o peito dela. Depois, correram. Na fazenda, Aurora viu o capanga sair para buscar mantimentos. Era sua única chance. Pegou o bilhete escondido no crucifixo deixado pelo padre e escreveu uma mensagem curta. Eles estão na mata. O coronel vai matar. Me ajude. Dobrou o papel e o escondeu no fundo de uma cesta de ovos, que entregaria à criada que ia à vila. Leve isso ao padre, disse com firmeza, e não diga uma palavra. A criada assentiu, os olhos arregalados. Sabia que se fosse pega, seria açoitada, mas também sabia que Aurora não era como os outros, e que talvez valesse a pena arriscar. Na mata, Elias e Bento chegaram a uma clareira. O som do cão era ensurdecedor. Fumaça surgia entre as árvores, os dentes à mostra, a baba escorrendo. Atrás dele, o coronel, montado, com Raimundo e os capangas. Elias empurrou Bento para trás. Corre. Agora. E você? Eu vou segurar eles. Bento hesitou, mas correu. Elias ficou. Pegou a pedra de Bento e se posicionou. Quando Fumaça avançou, ele gritou com toda a força. Eu não volto. A pedra acertou o focinho do cão que recuou, uivando. Mas logo voltou, mais feroz. Elias tentou correr, mas Raimundo o alcançou com um golpe de coronha nas costas. Caiu de joelhos. O coronel desceu do cavalo. Onde estão os outros? Elias cuspiu sangue. Já estão longe, e você nunca vai alcançar. O coronel puxou o chicote. Então vai morrer aqui mesmo. Mas antes que o golpe viesse, um tiro ecoou. Os homens se viraram. Um cavaleiro surgia pela trilha. Era o padre, com 2 soldados da vila. O bilhete de Aurora chegara a tempo. Coronel Ambrósio, gritou o padre. Em nome da lei, pare agora. O coronel hesitou. Depois, guardou o chicote. Esse negro fugiu. É meu. Mas não pode matá-lo. Ele será à vila. E sua esposa será ouvida. O coronel rangeu os dentes. Sabia que não podia enfrentar a lei ali. Não com testemunhas. Mandou que amarrassem Elias. Mas o olhar dele, mesmo ferido, era de vitória. Na fazenda, Aurora foi presa em seu próprio quarto. O coronel voltaria com sangue nos olhos. Mas ela sabia que havia feito o certo. Na mata, Bento corria. Corria como quem carrega o espírito de todos os que morreram sem nome. Corria para o norte, para o quilombo, para a liberdade. E atrás dele, a terra guardava o corpo de Zefa. E o sangue de todos os que ousaram sonhar. Aurora de Sabarreto foi mantida trancada por 3 dias no quarto de hóspedes, o mesmo onde o coronel a havia confinado anos antes, quando ela ousara proteger uma criança do tronco.
Agora, porém, não havia apenas castigo. Havia ódio. O coronel voltara da mata com Elias amarrado e o orgulho ferido. Zefa estava morta, Bento desaparecido. E a presença do padre e dos soldados da vila impedia que ele resolvesse tudo com sangue, como sempre fizera. Na vila, Elias foi levado à cadeia, mas não como um criminoso comum. O padre intercedeu por ele, e a história da fuga e da ajuda de Aurora começou a circular entre os moradores. Alguns a chamavam de louca, outros de santa, mas todos sabiam que algo havia mudado. Pela primeira vez, uma sinhá havia traído seu próprio sangue em nome dos que viviam acorrentados. O coronel, pressionado, foi chamado a depor. A audiência foi marcada para dali a uma semana. Enquanto isso, Aurora continuava presa em sua própria casa, vigiada por Raimundo e pelo capanga de olhos pequenos. Não lhe era permitido sair, nem receber visitas. A criada que levara o bilhete ao padre fora açoitada e mandada embora. O silêncio reinava na casa grande, mas era um silêncio denso, carregado de tensão. Na mata, Bento caminhava há dias. Alimentava-se de raízes, frutas e água de chuva. O corpo doía, mas o espírito seguia firme. Sabia que estava perto. Um velho quilombola que encontrara anos antes falara de um refúgio escondido entre as serras, onde homens e mulheres livres viviam como podiam, longe do chicote. Era para lá que ele ia, e cada passo era uma oração. Na vila, Elias foi interrogado. Contou tudo: a ajuda de Aurora, o plano, a fuga, a morte de Zefa. O juiz, um homem de fala lenta e olhos cansados, ouviu em silêncio. O padre confirmou a carta. O coronel, ao ser chamado, negou tudo. Disse que a esposa era instável, influenciada por ideias perigosas. Disse que os negros haviam fugido por conta própria, mas o povo da vila já não o temia como antes, e isso o corroía. Na fazenda, Aurora foi chamada ao escritório. O coronel a esperava com um envelope na mão. O juiz decidiu: você não será presa, mas também não pode ficar aqui. Ela ergueu os olhos. Vai me matar? Não, isso seria fácil demais. Vai ser exilada, mandada para um convento em Minas. Vai morrer em silêncio entre paredes frias, longe de tudo. Aurora respirou fundo. Melhor do que viver aqui. O coronel se aproximou. Você destruiu meu nome, minha honra. Você destruiu vidas. Eu só devolvi o que era deles. Na manhã seguinte, Aurora foi levada por uma carroça simples, sem escolta, sem despedidas. Nenhum cativo pôde vê-la partir, mas na senzala, o silêncio era de luto e de respeito. Na mata, Bento finalmente encontrou o quilombo. Era pequeno, escondido entre pedras e árvores altas. Foi recebido com desconfiança, mas ao mostrar o medalhão de Aurora, que pegara do corpo de Zefa antes de fugir, foi acolhido. Ali, pela primeira vez, dormiu sem medo. Na vila, Elias foi libertado. O juiz, pressionado pela igreja e pela opinião pública, decidiu que ele não voltaria à fazenda. Seria entregue a um comerciante local, como escravo de confiança. Mas Elias sabia que a liberdade verdadeira ainda estava longe, e que sua luta não havia terminado. Aurora, no convento, escrevia. Contava tudo em cadernos escondidos sob o colchão. Escrevia para que um dia alguém soubesse, para que a história não fosse enterrada com ela. E no cerrado, onde o sangue ainda manchava a terra, o nome dela começou a ser sussurrado entre os cativos. Aurora. A sinhá que ousou. Anos se passaram desde a fuga. A fazenda Santa Desterro continuava de pé, mas já não era a mesma. O algodão ainda crescia nos campos, os grilhões ainda tilintavam nas madrugadas, mas algo havia mudado. O nome de Aurora de Sá Barreto, embora proibido de ser pronunciado dentro da casa grande, ecoava em cada canto da senzala como um sussurro de coragem. O coronel envelheceu,
mas não amansou. Tornou-se mais duro, mais recluso. Depois da fuga, nunca mais permitiu que uma mulher dormisse sob seu teto. Dizia que todas eram serpentes. Mandou pintar de branco o quarto onde Aurora ficava, como se pudesse apagar sua presença com cal. Mas a memória dela resistia. Raimundo, o feitor, morreu de febre 3 anos depois. Foi enterrado sem cruz, sem reza, sem lembrança. Alguns diziam que foi castigo, outros que foi justiça. Na vila, Elias conseguiu comprar sua alforria com a ajuda do padre. Tornou-se um homem livre, mas nunca deixou de carregar as marcas da senzala. Fundou uma pequena escola para negros libertos, onde ensinava a ler, escrever e contar histórias. Em uma das paredes, pendurou um retrato desenhado à mão. Uma mulher de olhos tristes e postura firme. Aurora, dizia a legenda, a que nos ensinou a dizer não. No quilombo, Bento cresceu, tornou-se guerreiro, depois líder. Contava a história da fuga como quem conta uma lenda. Falava de Zefa com reverência, de Elias com orgulho e de Aurora com devoção. O medalhão que ela deixara agora era passado de mão em mão, como relíquia, e toda criança que nascia no quilombo ouvia seu nome antes mesmo de aprender a andar. No convento, a Aurora viveu em silêncio. Não por imposição, mas por escolha. Falava pouco, mas escrevia muito. Encheu cadernos com relatos, nomes, datas, mapas. Guardava tudo em uma arca escondida sob o assoalho do quarto. Sabia que um dia alguém encontraria, e que a verdade, mesmo enterrada, floresce. Morreu numa manhã fria, com as mãos cruzadas sobre o peito e um sorriso leve nos lábios. As freiras disseram que ela partiu em paz, mas nenhuma delas sabia o peso que aquela mulher carregava. Décadas depois, quando a escravidão já era oficialmente abolida, um jovem historiador encontrou os escritos de Aurora. Leu cada página com lágrimas nos olhos e decidiu publicar. O livro se chamava A Voz da Pedra, Memórias de uma Sinhá Rebelde. Causou escândalo entre os descendentes do coronel, mas foi recebido como revelação entre os descendentes dos cativos. Na fazenda Santa Desterro, hoje em ruínas, um grupo de mulheres negras ergueu uma cruz de madeira onde antes havia o tronco. Nela, escreveram com carvão: "Aqui sangrou o corpo, mas nunca calaram a alma." E abaixo, em letras menores, "Aurora vive." A história dela não virou estátua, nem nome de rua, mas virou canto, virou reza, virou força. E em cada mulher que ousa desafiar o poder, em cada homem que foge do cativeiro da injustiça, em cada criança que aprende a dizer seu nome com orgulho, Aurora renasce. Porque há nomes que o tempo tenta apagar, mas a terra, a dor e a memória se recusam a esquecer.